Vamos lá então, vamos estar iniciando nossa próxima aula. Agora vamos entrando no curso de analista contábil. Eu queria falar um detalhe com você sobre a contabilidade, né? Nós vamos estar entrando nesse módulo que é bem interessante para esse nosso trabalho. Em relação à contabilidade, sempre houve uma mistificação em relação dentro dos escritórios de contabilidade e também em relação às pessoas que fazem faculdades, de que é uma coisa muito difícil e que se vai mexer com contabilidade, somente o contador conhece tudo. E realmente, a figura do contador é importante, são muitos detalhes realmente dentro da contabilidade, mas há uma forma de você aprender. E nesse método aqui, o CBE, que nós estamos desenvolvendo, é conhecimento direto da prática, eu vou te passar alguns procedimentos. Primeiro vamos entender o que é contabilidade, né? O que é um analista contábil. Na verdade, é assim, o governo, tudo baseia-se no governo, vamos simplificar a coisa, né? O governo ele permite que as empresas funcionem dentro do país, nós temos a nossa empresa, a gente funciona dentro do país, e de acordo com aquilo que a empresa ganha, tanto valor X, valor Y, valor Z, o governo então vai enquadrar essa empresa dentro de uma categoria. Vamos supor que a empresa 1, ela ganha até tantos mil, então ela vai ter que pagar tal imposto. A outra empresa 2, ela ganha um pouquinho a mais, vai ter que pagar tal imposto. A outra empresa tanto, ela então vai ter que pagar tal imposto. A gente fala do enquadramento, né? Não tem como não falar de enquadramento. O primeiro enquadramento é o MEI, que é o microempreendedor individual, onde a empresa ganha até anualmente 81 mil, no caso o empresário, 81 mil por ano, ele se enquadra como MEI, vai ter uma quantidade de impostos a pagar, né? A segunda modalidade é o Simples Nacional, que aí no caso é até 3 milhões e 600 mil, então, que a empresa fatura anualmente, vai ter uma outra categoria que ela se enquadra como Simples Nacional e uma outra quantidade de impostos a pagar, que a gente vai ver isso, né? E já viu também lá em alguns módulos da escrita fiscal. A outra, vamos relembrar, que seria então, né, o lucro presumido, que a empresa então fatura até 78 milhões, vai enquadrar em certa categoria de impostos a pagar. E a outra seria então o lucro real, onde a empresa ganha acima de 78 milhões e enquadra em outra categoria. E assim, então, o governo vai ter que vigiar a empresa, vai dar uma olhada. E como é que ele vê realmente o que a empresa ganhou? Através de relatórios. E esse relatório nós chamamos de relatórios contábeis, certo? Ou seja, lançamentos contábeis. Vai verificar e vai trabalhar, vou pegar nossa linha, né, aqui. E o governo, então, falando com você, ele tem que vigiar a gente de alguma maneira, vigiar a empresa. Aí está a contabilidade. A contabilidade nada mais é do que um monte de anotações que nós apresentamos para o governo, através de relatório chamado balanço, balancete, outras coisas, para que ele saiba o quanto nós estamos ganhando, quanto a empresa está ganhando e aonde ela realmente se enquadra. Se ela realmente pode pagar aquela quantidade ou aquela categoria de impostos. Nada mais que isso. Então, vamos relembrar? Contabilidade, contabilizar, contar, acompanhar, relatar, relatórios do que uma empresa ganha num certo período. Aí nós vamos aprender agora alguns passos da contabilidade, tá bom? Então, vamos aí, começando a nossa analista contábil, aula 1, a nossa introdução, né? Como eu estava comentando com você, a gente realmente vai ter que perceber e passar um relatório para o governo aí. Vamos lá. O que é um analista contábil? Bom, a primeira palavra importante da contabilidade que surge, que nós chamamos aqui, é o que nós chamamos de patrimônio. O que é patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. O que é um bem? Um bem, por exemplo, é a conta bancária da empresa, é o caixa da empresa, né? Ali os direitos, né? Os direitos que a empresa tem, por exemplo, empréstimos, né? Valores que ela possui, tá certo? Imóveis que ela tem também, né? Ali veículos que pertencem à empresa. As obrigações são muitas, né? A empresa tem muitas obrigações. Por exemplo, nós temos aí pagamento de funcionário, pagamento de aluguel, água, energia, fornecedores, pagamento de impostos. Então, lembrando, os bens e direitos é tudo que pertence à empresa e as obrigações, né, no caso aí, são o quê? Os compromissos que a empresa tem que saldar num certo período, né? Fato contábil agora. O que é um fato contábil? Essa palavra vocês prestem bastante atenção, que nós vamos falar muito dela durante o curso de contabilidade, tá bom? Fato contábil é tudo o que acontece em um certo dia, seja de entrada na empresa ou de saída. Ou seja, aquilo que entrou para ela como um ganho ou aquilo que ela pagou, no caso, que vai ser então, né, não vou chamar de perda, né? Vai ser ali uma obrigação que ela pagou. Então, o fato contábil é um fato que aconteceu, né? Então, vamos ver aqui na nossa contador laser aqui. Então, agora, o fato contábil nós vamos dividir em duas coisas, que é os nossos ativos e os nossos passivos, tá bom? O que é um ativo? Ativo é tudo que pertence à empresa, o que entra para ela, o que vai entrando para ela. Se eu vendi para um cliente, por exemplo, e aumentou o dinheiro do meu caixa, o caixa é um ativo, é algo que vai...
vai crescer em dinheiro para mim, no caso da empresa. Passivo é aquilo, então, que são as minhas obrigações, nós vamos chamar de obrigações. Então, quando eu pago um funcionário, quando eu pago uma conta de energia, quando essas contas vão ali chegando na minha gaveta, né, para que eu tenha que pagar, a gente fala que vai aumentando o nosso passivo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos a alguns exemplos aqui de alguns fatos contábeis. Por exemplo, nós temos aqui, ó, no dia 2/2, o capital social do Alex, o Alex disponibilizou R$30 mil para a empresa, tá bom? No dia 4/2, tivemos uma venda de mercadoria das Casas Bahias, tá? Mercadoria Casas Bahias, uma venda aqui, tá? R$20 mil, aqui a nota fiscal 13.515. No dia 5/2, um saque do Banco do Brasil, R$10 mil. No dia 5/2, tivemos um pagamento de energia elétrica, no caso aqui no nosso estado é a Enel, R$500. E no dia 6/2, tivemos um pagamento de água para a Saneago, que é R$1.000. Dia 10/2, pagamento de aluguel no mês 2 de 2020. Aqui nós estamos falando só um exemplo qualquer, de R$5 mil. Então, cada um desses lançamentos constitui um fato contábil. Fato é algo que aconteceu. Imagina quantas coisas acontecem em uma empresa num dia. Vamos pegar uma empresa como Fujioka, por exemplo, ou Carrefour, ou Coca-Cola. Quantas coisas ela vende por dia e quantas coisas ela também, né, tem que pagar de obrigações. Então, nós chamamos tudo que acontece, tá, de entrada e de saída como fatos contábeis. Algumas coisas vão trazer dinheiro para a empresa, como uma venda, né, como o investimento de um sócio. Outras vão tirar dinheiro da empresa, como, por exemplo, um pagamento de energia, um pagamento de água, né? Então, essa é a questão. Vamos lá. Existem situações em uma empresa, a gente fala assim, que são possíveis acontecimentos. Imagina assim, imagina na sua casa, né? Na sua casa pode acontecer várias coisas, uma empresa pode acontecer também. Nós chamamos de equações patrimoniais. O que é equações patrimoniais? Significa, então, acontecimentos da empresa, possibilidade de balanço na empresa, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó, entrou, saiu. A entrada menos a saída é o que sobrou para a empresa, não é assim? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Você recebeu o seu salário. Aí você pagou as contas da sua casa. Aí sobrou lá, por exemplo, R$150 para você. Então, é uma equação patrimonial sua. A empresa também tem a dela. A primeira equação patrimonial é quando o ativo é maior que o passivo. Então, aquilo que a empresa tem de valor que pertence a ela em um certo período, certo? É maior do que realmente ela gastou, ou seja, pagou naquele mesmo período. Por exemplo, aqui nós tivemos aqui, ó, a empresa tem imóveis de ativos R$100 mil, veículos 40 mil, dinheiro 20 mil, equipamentos 50 mil, clientes 80 mil, um total de 290 mil reais. E aqui num certo período lá, em comparação com esse período, que é o período que nós vamos ver aqui, pagamos 22 mil de funcionário, 10 mil de fornecedor, 30 mil de impostos, empréstimos 15 mil, 77 mil. Então, 290 mil menos 77 mil, 213 mil na comparação daquele período, tá certo? Na comparação daquele período. Então, dizemos que o ativo é maior que o passivo, os ganhos são maiores que as perdas, ou seja, a empresa está no lucro, tá bom? E só lembrando aqui você, tá? Pega o hábito de voltar quantas vezes for necessário uma parte do vídeo, veja de novo, se não entendeu, olhe novamente, tá bom? Aqui temos a segunda equação patrimonial, do balanço patrimonial, que é quando o ativo é igual ao patrimônio líquido, ou seja, temos o ativo aqui, certo? Está vendo aqui que dá 290 mil? Mas não saiu nada aqui naquele mês. Não saiu nada, não pagou funcionário, não pagou fornecedor, não pagou nada disso aqui. Então, nós percebemos que o que a empresa tinha continua sendo dela, é o que ele tem. Isso acontece muito aqui, geralmente quando é um primeiro mês de trabalho da empresa, quando ela acabou de abrir. Muito raro acontecer uma coisa dessa aqui, né? A empresa só tem o que é dela, ganhar e não gastar nada. Praticamente não existe. Mas eu tenho que te mostrar aqui para você saber que é uma possibilidade. Bom? A terceira equação é quando o ativo é menor que o passivo, ou seja, nós temos aqui, ó, 290 mil reais de entradas, ou seja, que pertence à empresa, só que ela está com uma despesa em comparação naquele período de 490 mil. Então, se eu pegar aqui ativo menos passivo, nós vamos ter menos 200 mil. A empresa, então, está com um problema de 200 mil reais. Quando é que acontece isso aqui? Quando que acontece isso aqui? Quando a empresa tem que pagar alguma coisa muito alta. Ela teve que fazer, por exemplo, um empréstimo aqui para poder gerenciar alguma coisa. Então, aconteceu um fato, ou seja, um fato contábil, em que fez com que as despesas da empresa aumentassem demais. Então, a empresa tem o que pertence a ela, que é quanto? 290 mil reais. E aqui nós temos aqui
não é chamado de prejuízo, é um débito que a empresa tem, um problema financeiro que ela tem, de menos 200 mil. Ou seja, o ativo, que é o que pertence a ela, é menor do que o que ela tem que pagar. Tá certo? Vamos ao próximo. Vamos para frente que tem muita coisa aí. Tabela 4, tá? Ativo igual a passivo, tal. Então, o ativo é igual ao passivo. Então, nesse caso aqui, olha só, tanto que a empresa tem, quanto que ela teria de despesa, ficou pau a pau. Digamos que a empresa saiu no zero, né? A empresa saiu no zero aqui, ó. Certo? Ela saiu no zero. Se ela saiu no zero, então, olha só. Então, repetindo, que a empresa tem que pertence a ela, comparação com um certo período, foi 0 a 0. Tá bom? Temos, então, uma quinta equação patrimonial, que é onde o patrimônio líquido, tá, é igual ao passivo. Esse caso aqui também é muito raro de acontecer, mas acontece um super prejuízo, ou seja, a empresa não tem nada que pertence a ela. O cara não tem carro, imóvel alugado, não tem veículo para andar, às vezes é emprestado de alguém, tem pouco dinheiro na conta, equipamento não tem nada, não entrou nada naquele mês de cliente. Tivemos um grande exemplo disso aqui em muitas empresas. Nesse caso aqui, nesse período da pandemia, né, nós tivemos aí o Covid-19, onde tivemos os lockdown, aconteceu um fato que não entrou nada de dinheiro de cliente. A empresa, certas empresas, elas funcionavam ali, né, muito precariamente em alguns casos, e alguns até fecharam. Então, se a empresa manter muito tempo nisso aqui, muito tempo, é provavelmente anunciado que ela vai fechar, tá? Então, nós temos aqui, ó, 490 mil de despesa e não entrou nada, a empresa não tem nada. Então, nós temos aqui, ó, menos 490 mil, um caso muito crítico. Então, lembrando aí, nós tivemos, então, várias equações, são várias possibilidades que pode acontecer na empresa. No mês ela pode faturar bastante, no outro ela pode faturar menos, no outro ela pode empatar, né? No outro ela vai ter um super prejuízo. Então, a gente vai acompanhar isso a partir de agora nos lançamentos contábeis, tá bom? Na próxima aula que nós vamos estar aí, ok? Então, foi a primeira aula para você aqui. Só lembrando mais uma vez a definição de contabilidade. A contabilidade, é contabilizar, é anotar, é relatar, fazer um relatório para o governo de tudo que está entrando e que está saindo, tá, da empresa. E nós vamos provavelmente fazer isso através de sistemas de informática, como alguns usados, como o Proteus, como o caso do Tron, né, que nós já falamos um pouquinho sobre sistemas de informática. É bom estudar um pouquinho, depois ver, tá? Nós temos aí modelos, né? Tanto o YouTube já traz bastante coisa para a gente sobre o modelo do Proteus. Apesar que a empresa vai mostrar o sistema para você quando você entrar no escritório. É uma coisa que você pode ficar até tranquilo em relação a isso aí. O sistema de informática. Mas você tem que conhecer o conteúdo, tá bom? Então aqui, terminando mais essa aula, eu queria dizer para você que já está chegando ao final do nosso treinamento. Nós teremos as aulas bônus, né? Que está chegando para a gente aí. Então, nós vamos agora, então, ao nosso momento do RH, tá bom? Eu sempre deixo para o final de cada aula para a gente falar um pouquinho sobre o momento do RH. E eu queria falar um pouquinho para você hoje sobre relacionamento dentro da empresa, no final dessa aula. Existem muitas empresas que são criteriosas, que elas não permitem que um funcionário namore com o outro, uma vez que os dois trabalhem dentro da empresa. E eu sempre me perguntava, mas por que isso, né? Por que a empresa persegue? Às vezes não é bem assim. Às vezes acontece duas coisas, tá? Quem namora tem liberdade um com o outro. Então, tem pessoas que não sabem agir com profissionalismo, tá? Mas tem gente que age com profissionalismo. Mas também tem aquele caso em que o dono da empresa, por exemplo, vamos supor que o rapaz namora com a menina, vamos supor que o Pedro namore com a Fernanda. Aí o dono da empresa vai chamar a atenção da Fernanda. Aí o que acontece com o Pedro? Ele toma as dores para ele. Ele toma aquelas dores, tá certo? E aí o que acontece? Pode prejudicar tanto o desempenho do Pedro quanto o desempenho da Fernanda. Por isso que a questão da pessoa saber separar as coisas, e vamos falar sério, né? Pensa bem, você trabalhar com a pessoa o dia inteiro, às vezes nem dá saudade, né? Por isso que tem muitos casais que às vezes eles montam um negócio, os dois vão trabalhar junto, geralmente o final pode ser uma separação, porque às vezes a pessoa vai enjoando demais da outra, pega muita liberdade, começa a falar as coisas de qualquer jeito. É muito saudável um casal, os dois ficarem longe durante o dia e se encontrar em outro momento. Mas a questão de trabalhar com uma pessoa que você namora, a mesma pessoa também trabalha com você na empresa, é que tem que ter muito cuidado, tem que ter uma boa conversa, caso a empresa permita. Os dois têm que saber separar bem as coisas, tá bom? E fica aí para você o momento do RH, mais uma vez seu amigo aqui. Até a segunda aula então, ok? Vamos lá!